vai fazer um estudo de caso, um estudo mais aprofundado de como encontrar soluções da decoração imobiliária para plantas antigas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Ana? Vamos falar como é que esse cliente chegou, vamos falar qual era a problemática que ele tinha dessa planta, por que ele procurou a gente, para vocês poderem entender melhor esse caminho, porque isso foi uma das coisas que vocês perguntaram na pesquisa, tá? Na pesquisa que eu fiz com vocês, quais são as dificuldades? Então, eu ouvi perguntas como como encontrar, aonde encontrar o cliente do homestaging, né? Que são os proprietários, os investidores, as imobiliárias. Então, além da gente a gente vai se aprofundar nesse assunto, vai mostrar o como na semana que vem, mas essa semana a gente já está fazendo esse esquenta aí e vamos falar sobre esse apartamento que a gente fez um projeto e que foi uma consultoria, um projeto e um staging day, tá? Para quem está chegando aí e não sabe o que é o staging day, é o nosso dia de produção, quando a gente prepara o imóvel para as fotos que vão para os portais imobiliários. Nesse caso, esse apartamento, ele foi preparado para ir para o Airbnb. Então, a gente vai explicar um pouquinho qual era o caso e qual foi a solução que a gente propôs para esse apartamento. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho, Ana, que a gente está um pouquinho espremida aqui hoje, hein? Bem juntinha para começar a falar sobre a decoração imobiliária. E estou muito animada, que eu adoro fazer estudo de caso com planta, com foto, de antes e depois, porque eu acho que nada melhor para a gente apurar nosso olhar é vendo. Então, o estudo de caso é muito importante. Eu sempre, desde 12 anos de idade, costumo comprar revistas de decoração e ver muita imagem. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A gente vai guardando, vai absorvendo tudo isso. Então, é muito importante que para a gente fazer staging, para a gente fazer homestaging, nós temos que ver coisas semelhantes, né? Decorações desse mesmo tipo. Não adianta a gente se inspirar em decorações comuns, a gente tem que partir para a decoração imobiliária e conseguir, né, para a gente extrair, para a gente captar essa essência da diferença da decoração imobiliária para a decoração mais comum, design de interiores, quando a gente pensa no design de interiores para morar, onde é uma decoração muito personalizada. E aqui na decoração imobiliária a gente tem algumas peculiaridades e a gente vai falando ao longo da live também, para quem está chegando agora, não conhece esse segmento, esse nicho, na verdade, esse nicho novo, em alta expansão, que é a decoração imobiliária. Então, vamos lá. Vamos abrir esse estudo de casos, que é um estudo de locação de temporada. Gente, o que é isso? A decoração imobiliária, ela tem vários nichos, tá? E a locação de temporada é um desses nichos. É um nicho onde o imóvel é trabalhado, é decorado, para ele impactar esse futuro, né? Esse hóspede, que é um hóspede também temporário. Normalmente, os turnos, como a gente fala, as diárias. É feito por um período curto, né? É feito a hospedagem em períodos mais curtos. Por isso, é a locação de temporada, por pequenas temporadas, né? Diferente da locação convencional, onde a pessoa passa muito mais tempo naquela locação. Então, ela vai decorar conforme o caso dela. Então, a locação de temporada é como se fosse uma pousada, como se fosse um hotel, só que é um apartamento de um investidor, né, que está colocando ali para rentabilizar esse imóvel e ele colher esses frutos, essa renda, né, proveniente dessa hospedagem. Então, olha a importância do profissional, designer e do próprio marketing imobiliário. Para quê? Para fazer esse imóvel
estar mais bonito, mais atraente. Ana, primeiro eu quero dar boa noite de novo para as pessoas que estão entrando e para as nossas alunas, que eu já vi uma porção aqui. Oi, Giane, boa noite. Ó, Giane está aqui batendo ponto, isso mesmo. Já é aluna formada e continua aqui assistindo, que é para poder se aprofundar e criar, isso que a Ana está falando, né? Criar esse repertório que vocês vão criando assim na mente, né? A gente vai criando e aí a gente encontra as soluções, a gente usa as soluções que a gente armazenou ali quando a gente precisa, tá certo? Então, primeiramente, eu quero também falar sobre como esse cliente encontrou a gente, que eu acho uma coisa importante, já que vocês pontuaram né? Algumas pessoas ainda com dificuldade. Aonde que eu vou encontrar o cliente de staging? E esse cliente, na verdade, ele encontrou a gente. Mas foi assim ao acaso? Não. Foi por quê? Foi porque a gente está fazendo um trabalho ativo nas redes sociais e através de e-mail marketing, falando sobre a especialidade que nós temos. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto que vocês devem se preocupar também, né? Ter um cuidado, vamos dizer assim. Não é só adquirir esse conhecimento, é você poder mostrar também para outra pessoa o conhecimento que você tem, porque é isso que vai despertar o interesse dela contratar vocês, tá certo? E vamos lá. Vamos falar aí mais um pouquinho e a gente vai desenrolando isso, vai desenvolvendo mais esse assunto. Então, vamos lá. Isso é um estudo de caso, onde a gente vai analisar todo esse passo a passo, todo o processo, desde a primeira conversa, da primeira entrevista com esse cliente, onde ele coloca, onde ele pontua, né, os desejos e a necessidade desse imóvel, da renovação e o objetivo principal. Ele pontua para a gente qual é o objetivo da rentabilidade, né? Vai ser para locação, vai ser esse imóvel para locação convencional, vai ser de temporada, vai ser para vender. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, saber para identificar esse tipo de trabalho, tá? Então, esse é um estudo de caso de um apartamento para locação de temporada. E lembrando, tá, Ana, uma outra coisa importante que a gente sempre fala, que é bom lembrar para quem está começando a acompanhar a gente agora, da decoração imobiliária ser uma oportunidade de você ter clientes o ano todo. Por quê ter projetos o ano todo? Esse cliente, por exemplo, ele está sempre trazendo projeto para a gente, está sempre trazendo consultoria. Por quê? Porque ele é um administrador, além de investidor, ele é administrador de imóveis de locação de temporada. Então, são pessoas que estão sempre trazendo novas demandas para vocês. Não é um cliente que vai fazer uma reforma e daí aqui 15 anos, 10 anos, ele vai reformar novamente ou contratar de novo para um próximo imóvel ou algum outro próximo cômodo. São pessoas que têm sempre demanda voltando para o seu escritório, tá? Então, essa aqui é a grande sacada aqui do design da decoração imobiliária. O outro ponto que é bem interessante é o seguinte: esse é um nicho que arquitetos e designers ignoram totalmente. Por quê? Quem aqui de vocês já se hospedou, né, em um imóvel, numa viagem, seja, enfim, perto, né, no Brasil mesmo, ou até numa viagem a trabalho, em um imóvel alugado por algumas plataformas tipo Booking.com, Airbnb? É desse tipo de imóvel que a gente está falando. E a gente tem que perceber e estar antenado para o tipo de situação e para o tipo de trabalho que pode, né, estar abrindo portas para a gente. E a locação de temporada, as plataformas que vieram com essa força, né, com essa possibilidade maior
das pessoas estarem viajando, pagando menos nessa hospedagem, que vai ser uma hospedagem mais barata, quer dizer, nem sempre, porque aí a gente vai ter vários padrões também de imóveis, né? Vai ter padrão médio padrão, você vai ter imóvel de luxo, você vai ter, enfim, uma gama de possibilidades de imóveis, tá? E tá aí um grande mercado e um mercado em expansão, cada vez mais imóveis sendo colocados nessas plataformas, cada vez mais investidores com 1, 2, 5, 10, 15 imóveis, né? Administrados com essa finalidade. Então, é importante para a gente, arquiteto, designer, entender que isso é um mercado crescente, um mercado em expansão, onde a gente também vai poder atuar com o nosso trabalho. Sim, lembrando, gente, é super importante que vocês coloquem aí, marquem aí o coraçãozinho se você estiver gostando desse conteúdo, para a plataforma entender que a gente não é um spam, que a gente está trazendo conteúdo de valor para vocês, tá? Então, deixa aí o coraçãozinho, aperta aí para a gente poder saber se esse conteúdo também está ajudando vocês. Ana, importante lembrar, tá? Esse cliente é um cliente extremamente bem relacionado, que conhece vários profissionais, tá? No Rio, e ele volta para cá, para a gente, para o nosso escritório, para poder buscar novas soluções para atender esse tipo de trabalho, essa demanda específica da locação de temporada e da decoração imobiliária. Por quê? Porque a gente se tornou uma referência. Uma referência como? Uma especialista que vocês vão ver que o briefing é completamente diferente da decoração imobiliária para a decoração de interiores, que é quando o cliente chega e pontua para você qual é a demanda que ele tem. É diferente. Aí vocês vão começar agora a entender como que foi esse briefing. Vamos falando aí, mas eu achei importante também pontuar isso, porque realmente é isso que faz o diferencial. Entender que você é a pessoa que vai dar a solução, que vai trazer a solução para o cliente, e não o contrário, ele te falar exatamente o que ele quer. É isso que vai fazer de você uma especialista, uma expert e uma referência. Certo, Ana? E com isso você tem o seu diferencial, que é uma das como se fala, das qualidades que nós, profissionais liberais, temos que usar, né? Afinal de contas, se todo mundo se formou naquele mesmo padrão de faculdade, etc., se todo mundo faz o mesmo trabalho padrão, por que vai te contratar ao invés de contratar o outro? Então, sobre isso que você estava falando, né? O fato da gente ter se especializado e se tornado uma referência, já que esse mercado também ele está totalmente quase inexplorado, então a concorrência é bem menor, a gente consegue uma autoridade, a gente consegue o quê? A gente ter mais visibilidade, tá bom? Então, vamos partir agora para o homestaging da locação de temporada desse apartamento de Ipanema de 110 metros quadrados, onde ele tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma sala de visita, olha esse termo, gente, bem antiquado, né? Sala de visita, dependência completa e uma vaga de garagem. E por que eu estou falando desse descritivo? Porque é esse descritivo que aparece nos portais imobiliários. E quando a gente se especializa, né, em um nicho, a gente tem que aprender a falar com esse vocabulário do investidor, do corretor, das imobiliárias. Tá certo, corretora? Com certeza. Então, quando a gente fala 3 quartos, 2 banheiros, sala de visita, que é um termo antigo, mas ainda se usa, né? Dependência completa, na verdade, é quarto de serviço com banheiro de serviço, tá?
e uma vaga de garagem. E por que é importante a gente saber da vaga de garagem? Para a gente poder traçar um briefing desse público-alvo que vai se interessar por esse tipo de apartamento, por esse tipo de imóvel, tá? Imóvel também é uma palavra que a gente vai usar muito mais aqui na decoração imobiliária, mais do que casa, residência, lar, tá? Ele é um bem imóvel. Vamos lá. Aqui, para quem já é arquiteta, já é designer, adora ver uma plantinha, é ou não é verdade? A gente se encanta, a gente gosta de ficar olhando, né, os detalhes, percebendo as circulações e tudo mais. Então, vamos lá. Isso daqui é um levantamento geral desse apartamento, tá? Onde a gente tem uma parte dele e eu vou explicar o porquê a gente selecionou essa parte da planta, do imóvel para mostrar, da planta do imóvel. Então, a gente tem aqui a entrada de serviço. Esse apartamento, ele tinha duas entradas na realidade, uma entrada social e uma entrada de serviço. Ele tem, na verdade. Só que as entradas são em elevadores diferenciados. Você não tem acesso, né, pelo o hall fechado do hall de social, e o outro hall de serviço é onde tem a escada que faz toda essa integração vertical, tá? Então, aqui a gente optou por seccionar essa planta pela entrada de serviço, e depois a gente vai explicar o porquê, tá? Então, temos aqui área de serviço, banheiro de serviço, quarto de serviço. Logo em seguida vem a cozinha, e aí você tem o corredor dos quartos. Nesse corredor dos quartos, a gente tinha um quarto grande, fora dos padrões, assim, de apartamentos novos, né? Um apartamento antigo. A gente tinha na verdade, 2 banheiros voltados para esse corredor e um segundo quarto, tá? Depois a gente tem a sala, que não aparece nessa planta, e mais um quarto que dá de frente para a rua, tá? Esses outros quartos, eles dão para o prisma do edifício. Então, eles têm a vista interna do próprio edifício, tá? Vamos lá. E aqui, vou mostrar para vocês, nesse passo a passo, depois da gente conversar com esse cliente e ele explicar qual era o objetivo, e a gente vai falar aqui, qual era o objetivo desse cliente. Veja bem, ele tem esse imóvel que ele faz a administração da locação por temporada, mas ele tinha a vontade, tá? A intenção de vender esse imóvel, e ele já tinha colocado, inclusive, né, anunciado nos portais para ver como que o mercado reagiria, né, naquela visualização, naquele estado daquele imóvel. E ele estava em um estado desgastado, ele estava antiquado, com uma planta muito antiga, como vocês notam aí, quer dizer, 3 quartos com os dois banheiros no corredor. Então, isso é uma planta de antigamente, né? Sala de visita, banheiro social, banheiro único para a casa toda. A gente tem a evolução disso, é a suíte, onde tem o quarto acoplado com o banheiro, que é uma versão mais privativa, né? E também, com isso, acaba por valorizar o imóvel. Então, para vocês perceberem como é importante, como é a planta do imóvel, como esses cômodos e essas ligações desses imóveis vai fazer com que esse imóvel pule de patamar, tá? Mesmo que ele tenha a mesma metragem quadrada, ok? A mesma área quadrada, tá? Então, a partir do seguinte objetivo. O objetivo é a venda, e enquanto eu não vendo, eu vou continuar com a locação de temporada, tá? Então, a gente tem que ter isso como foco para a gente começar o nosso trabalho. E aí, o primeiro encontro que a gente teve com esse cliente foi através de uma consultoria, onde a gente conversou, entendeu essa necessidade dele,
tá? E a gente também apontou com ele os pontos fortes e os pontos fracos desse imóvel. E o que significa isso? Significa um olhar apurado e analítico, tá? Já com entendimento, né, do imóvel e com a relação desse imóvel para o mercado imobiliário. Então, essa visão, o arquiteto, o designer, geralmente não tem, porque ele não está acostumado a ver esse imóvel com esse olhar. E é isso, né, que faz a diferença da decoração imobiliária e do profissional que vai atuar nessa área. E aí, lembrando, né, Ana, que isso também é o nosso diferencial, porque eu trago essa visão, por acaso, na verdade, eu sou formada em hotelaria, então eu uni também, quando a gente fala de locação de temporada, a gente fala de hospedagem, de taxa de rentabilidade, de taxa de ocupação, tudo isso, assim, eu entendo mais e a gente agrega essas duas informações quando a gente vai fazer um briefing, tá? Então, eu faço uma parte, ela faz outra e a gente chega num resultado. E a Gararuna está perguntando, e quando não pode modificar? Então, uma das coisas que a gente pergunta para o cliente nessa primeira entrevista é o quanto ele pretende investir e o que ele pretende, qual é a intenção dele. A intenção dele era fazer um investimento que valorizasse o imóvel. Então, a gente, como expert, a gente vai sugerir para esse cliente o que realmente vai fazer diferença ali. O que vai fazer aquele imóvel se diferenciar dos outros que tem disponíveis naquela região? Aí eu pergunto para Gararuna. Aquela pergunta, foi ela que eu estava respondendo. Eu sei. Quando você diz não puder modificar, o que isso significa? Não puder, por que eu, motivo? Na verdade, respondi achando que era uma obra, que ela estava imaginando que não poderia fazer obra, tá? Tá, Não sei, então, se você quiser responder aí, por que você não poderia mexer nesse imóvel? Por que você não poderia renovar esse imóvel, né? Retrofitar esse imóvel, atualizar esse imóvel? Eu gostaria de saber. Então, vamos lá. O primeiro contato que a gente teve foi um serviço. Por qual motivo? A planta não pode mexer. Por qual motivo? É uma parede autoportante? Isso é importante a gente saber. Por que não poderia mexer na planta? Qualquer planta. No caso, essa planta a gente mexeu, tá? A gente mexeu porque dava para modificar. Em alguns casos, assim, né, Ana, não é viável, mas nesse caso a gente tocou assim. Vamos lá falar então sobre os pontos fortes e fracos? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com o cliente, a gente faz uma consultoria. Essa consultoria é um serviço e é um serviço que é cobrado da mesma forma que quando você pede assistência técnica de para sua máquina de lavar, vai uma visita técnica para ele ver e verificar o que está acontecendo ali. Então, gente, a consultoria do home staging, ela funciona da mesma forma. Você vai lá, você se desloca, você vai ao local para visualizar esse imóvel, para entender o que esse cliente pretende, tá? Para você fazer uma avaliação desses pontos fortes, desses pontos fracos, e o que seria possível fazer e desenvolver ali, tá? Esse é o objetivo da consultoria. E aí, o que acontece? A gente aqui pontuou os pontos fortes e os fracos, e a gente fez a seguinte pontuação. Por exemplo, era uma planta antiga, um apartamento antigo, super bem localizado. Então, quais seriam esses pontos fortes? Os quartos eram amplos, porque uma metragem quadrada, né, uma área incomum comparado com imóveis mais novos, que tem essa planta mais reduzida, esses ambientes mais reduzidos. O ponto do imóvel era um quarteirão da praia, num ponto maravilhoso. Então, a gente vai pontuando tudo que tem de bom nesse imóvel. Tinha também uma boa área de serviço, um espaço ventilado, bem espaçoso,
para o que se pretende, né? Para o que se propõe, uma área de serviço. Os banheiros eram ventilados, uma vaga de garagem, que também não é tão comum naquela região. Já tinha splits instalados, tá? A elétrica, a parte elétrica do imóvel estava toda nova, já tinha sido reformada. E já tinha a instalação do aquecedor de gás de passagem já atualizado, né? Porque, para quem não sabe, imóveis antigos muitas vezes ainda tem uma instalação antiga, ainda tem boiler elétrico. Então, com isso, há também essa renovação. A gente considera tudo isso uma renovação do imóvel. As instalações, tanto a parte elétrica, como as benfeitorias de uma instalação de um split ou de um aquecedor a gás, tá bom? Então, tudo isso foi ponto forte. E agora vamos falar dos pontos fracos. Olha só, ponto fraco, não tinha nenhuma suíte, eram 3 quartos e 2 banheiros, né, isolados. Tinha o quarto da frente, principalmente, tinha muito barulho da rua, porque é uma rua com bastante tráfego, tá? Os banheiros eram antiquados, com revestimentos bem antigos, azulejos, num visual também de uma decoração antiga, tá? Tudo nesse imóvel, porque aí a gente já está pensando que era um imóvel de locação de temporada, ele já estava como locação de temporada, anunciado no Airbnb e outras plataformas, enfim, e os utensílios e o enxoval dele já estavam muito desgastados, já estava muito velho, tá? Já estava feio, com aquela aparência de velho. O que ele também tinha de ruim? Ele era um andar baixo, o que também promove um barulho até mais intenso, né? O valor do condomínio alto. O que a gente percebe também? Que quando a gente analisa como stager, como profissional da decoração imobiliária, a gente não vai analisar apenas o interior desse imóvel. A gente vai avaliar a localização desse imóvel e vai considerar outros aspectos desse edifício. Por exemplo, a vaga da garagem. Quer dizer, a vaga da garagem não é dentro do apartamento, mas faz parte, na verdade. A gente vai também querer saber mais informações sobre o valor do condomínio, o valor do imposto de IPTU, porque tudo isso vai agregar e vai ajudar a gente formatar as soluções para esse cliente, ok? Ele também tinha a hidráulica antiga, quer dizer, ele estava bem renovado no sentido das instalações, mas a hidráulica era com aqueles tubos tipo Barbará, de ferro, coisa antiquíssima. E a planta em si era muito antiquada, com esses espaços, né, que já não se faz mais tanta relação com a vida mais moderna, tá? Então, reparem que, assim, tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos, a gente não fala só de características do próprio apartamento. A gente está falando de características do imóvel como um todo. Por quê? Porque na hora da venda ou na hora da locação, isso é extremamente importante, tá? Então, o que a gente chama, né, dos 4 P's que são importantes do imóvel, né, que é a planta, o ponto é o mais importante, ou seja, essa localização. Então, tem itens que a gente não consegue mudar. Porém, o que a gente faz? A gente tem que adequar e fazer a melhor intervenção para esse determinado imóvel. Bem, continuando aqui, vamos lá. Vamos agora falar das soluções que a gente deu. Por quê? Como eu falo sempre, o estudo de caso, ele é muito proveitoso para a gente, né? Não só para a gente criar referências, mas para entender melhor como funciona a decoração imobiliária, tá? Então, qual seria? Quando a gente pensa aqui nas soluções, a gente está pensando em soluções de design de interiores ou de arquitetura. Quando esse homestager, ele não é nem designer, nem arquiteto, ou até quando ele é designer, ele não sente uma segurança
ou ele não tem uma experiência numa reforma um pouco mais intensa, ele pode fazer essa avaliação e buscar um parceiro, tá? Que vá se propor a resolver aquela questão ali de espaço, tá? Nem sempre o homestager, ele vai ter tudo na mão para ele próprio resolver. Muitas vezes ele vai contratar um segundo profissional para dar essa resposta, essa solução para o cliente, ok? No meu caso, eu sou designer de interiores, eu fiz 3 anos e meio de arquitetura e há 20 anos eu faço reformas residenciais. Então, eu tenho muita bagagem nesse aspecto, nesse segmento, nesse meio. Então, para mim, é muito mais fácil eu ter essa solução assim pronta, mas eu vou também querer te ensinar como você pode fazer isso nesse passo a passo aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Quais seriam as soluções diante dos pontos fortes e dos pontos fracos, né? Depois dessa análise, a gente vai fazer o diagnóstico. Igual o médico, né? Primeiro ele escuta o que você fala, todas as queixas, todos os seus desejos de melhoria, né? De passar dor, ou, enfim, estética, a solução para ele poder ver qual tipo de tratamento, qual tipo de medicação, enfim, fisioterapia, outros profissionais que ele pode te indicar. Então, o diagnóstico funciona assim também aqui para o staging, tá? A gente vai fazer uma avaliação e muitas vezes esse tratamento exige diversas opções. Então, vamos lá. O que a gente identificou? A partir daquilo ali, a partir da nossa consulta, o que a gente identificou? Depois da anamnese, muito bem. Fez o dever de casa, né? Depois da anamnese, o que a gente pontuou para esse cliente? Olha só, sua área de serviço, ela deve ser redecorada, ela deve ser mexida, vamos dizer assim, reformada, retrofitada. Como? Por que a área de serviço? Gente, nesse imóvel que era um imóvel para temporada, como nesse edifício o elevador social ele fica desligado a partir de um determinado horário, a maioria desses hóspedes usa a escada, porque era um andar baixo, segundo andar, e o elevador de serviço, porque como é perto da praia, eles passam o dia inteiro na rua, na praia, e depois vêm e usam o elevador de serviço. Então, olha só que incomum a gente valorizar a entrada da área de serviço. Então, para você ver como o stager, ele pensa diferente. Ele tem que pensar com outros olhos, ele tem que pensar com o público que ele vai lidar ali, que está utilizando esse imóvel. Detalhe, gente, nós vamos pontuar algumas intervenções, porque a gente analisou que para a venda desse imóvel era importante que ele passasse por uma atualização, uma renovação de planta. Por quê? Para ele se diferenciar da maioria dos imóveis que estavam à venda naquela região. Então, a gente teve ainda que pensar 2 coisas ao mesmo tempo. 1, o objetivo da venda. E 2, enquanto ele não vende, ele vai fazer a locação de temporada. Então, olha como as coisas, né, têm que ser muito bem pensadas e esse profissional também tem que ter um conhecimento, um embasamento para poder dar o tipo de solução para esse cliente. E 3, o budget também, né? O orçamento que a gente tinha que é sempre baseado numa matemática, né? Ele ia investir para ele conseguir vender o imóvel mais rápido e conseguir se capitalizar, né? Então, vamos lá. O que é uma estratégia muito esperta, afinal de contas, né? Quantas pessoas têm um apartamento fechado, né? Que poderiam estar recebendo
rentabilizando esse imóvel enquanto não vende. Muitas vezes ele só tem despesas e aquele apartamento está lá, fechado, esperando 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, alguém aparecer ali para comprar aquele imóvel. Então, vamos lá. Daí, olha a importância do trabalho do especialista na decoração imobiliária. Quantas pessoas estão nessa situação que eu estou falando? Tanto na crise como fora da crise, né? Provavelmente bem pertinho de você. E bem pertinho de você. Bem, então vamos lá. Voltando aqui às soluções que a gente deu para esse cliente. Então, primeiro a gente quis valorizar, remodelar essa área de serviço, porque ela era a entrada principal na parte da locação de temporada. E até mesmo numa futura venda, como o elevador é desligado por uma economia, né, do condomínio, qualquer um que vai usar esse imóvel vai ter que, a partir de um determinado horário, usar a entrada de serviço. E é muito desconfortável, né? É muito ruim você entrar com uma situação de desordem, uma situação feia esteticamente, né? Muitas vezes você está até com alguma visita e você vai entrar por ali. Então, se você não mantiver aquela área de serviço toda arrumadinha, fica bem chato criar, né? Você ter esse problema, na verdade. Então, vamos lá. 2, qual foi o ponto 2 que a gente pontuou para ele? A gente criar uma suíte reversível. Então, gente, muitas vezes a Guararuna estava falando que não é possível mexer na parede. Olha só, nesse caso aqui, a gente simplesmente colocou uma porta no corredor e abriu um vão de porta para o banheiro. A gente não mexeu na estrutura dele, tá? Na estrutura da parede, para a gente fazer essa situação. Então, existe como você adaptar e adequar. É claro que precisa de um profissional especializado, né? Um arquiteto, um designer de interiores que vai estudar aquele espaço ali para poder remodelar e ver as soluções, principalmente de menor custo, tá? Afinal de contas, para a pessoa que quer vender o imóvel... Menor custo e fácil execução. Menor custo, fácil execução, enfim. Porque, na verdade, as duas coisas estão relacionadas, né? Porque muitas vezes o maior custo é da própria mão de obra. Então, vamos lá. A gente conseguiu dar para ele uma solução incrível para ele criar uma suíte reversível, inclusive com closet, se ele quisesse, aproveitando o quarto de serviço, tá? E também criar uma segunda suíte. Uma suíte que seria para o outro quarto. Então, a gente deu essa opção para o cliente. Mas, afinal de contas, não foi essa opção que foi escolhida, tá? E a gente vai mostrar para vocês como a gente fez esse imóvel e resolveu esse problema. Então, vamos lá. Olha só como era a entrada da área de serviço. Azulejos antigos, muita desordem, tá? Vou passando aqui as fotos. Essa daqui é uma imagem onde tinha o quarto de serviço, que, na verdade, era um quarto de guardar coisa velha, era um estoque de... Era uma bagunça, na verdade, gente. Era uma bagunça. Tinha piso... Na verdade, é como é a grande maioria dos quartos de serviço. É verdade, porque a pessoa acaba usando aquilo, guardando coisas velhas que você vai usar daqui a pouco, mas esse daqui a pouco não chega nunca. E aí vai entulhando, chega uma hora, tem que dar um basta nisso. E ele não usava esse quarto aqui para nada, tá? Aqui já é a intervenção que a gente fez. Então, eu vou explicar um pouquinho como a gente conseguiu fazer esse milagre para render esse espaço, para criar espaço. Nós conseguimos, nessa planta de 3 quartos e 2 banheiros, criar. Ficaram os 3 quartos, mas sendo que 2 suítes e um lavabo.
nós conseguimos, né, através, é claro que a gente teve que descobrir, a gente criou um vaso sanitário novo. Ana, deixa eu fazer uma observação. Essa foto aí, gente, não foi para os portais, tá? Ela tá fazendo, ela tá só falando sobre a intervenção que foi feita, mas tem mais foto aí, né, Ana? Tem. De como que ficou tudo depois. Então, vocês estão vendo aí a foto praticamente depois da intervenção, porém, antes do staging day. Então, para vocês verem aí que mesmo quando o imóvel tá bonito, ele precisa da produção. É o dia de noiva, né? Imagina a gente ir casar. Até postei aqui outro dia ontem, né? No anteontem. O dia de noiva, gente, é o dia que a gente se produz. Então, quando o imóvel vai ser colocado no mercado imobiliário, ele precisa desse dia de produção. Vocês vão ver como é que esse banheiro vai ficar depois. Então, veja bem, depois da consultoria, a gente fez uma nova visita nesse apartamento, tá? Porque a gente já estava programando o staging day. Então, gente, vamos lá. O que a gente fez? A gente criou um lavabo, né? Banheiro com lavatório e vaso sanitário, tá? E nós adaptamos 2 suítes, ok? E esse é o layout que foi criado. Agora, como ela falou, essas fotos foram tiradas no dia da visita que a gente fez antes de fazer o staging day. Então, quer dizer que ele não para de alugar esse imóvel, tá sempre alugado. E aqui estava, inclusive, com hóspedes nesse dia, tá? Estava com hóspede nesse dia, por isso que vocês estão vendo um monte de baguncinha aqui, que os hóspedes estavam arrumando as malas para deixar o apartamento, e a gente chegou lá, eles estavam atrasados, e a gente acabou entrando com eles lá dentro, tá? E aí a gente viu, inclusive, como era o uso, o que estava faltando e mais. Esse é um dos quartos, então estava com as malas dos hóspedes, sacola e tudo mais, a cama revirada, tá? Mas aqui, ó, vocês já podem ver a porta que dá para o banheiro privativo desse quarto, ok? Aqui, 2 fotos, uma da cozinha, quando esses hóspedes, né, estavam deixando esse apartamento, e essa daqui da área de serviço, quando ele estava organizando o quartinho de serviço para começar a obra. Então, para vocês verem como não era só o problema da planta, tinha o problema também da organização. Para vocês entenderem como quem é personal organizer, né, ou quem tem alguma amiga que possa fazer uma casadinha, uma parceria, que o trabalho do home staging, ele funciona muito bem com a profissional da organização, tá? Ajuda demais. Até o design de interiores você faz vários projetos com organizer. Mas, gente, olha só, o que eu pontuei aqui agora, para a gente falar um pouco, né, do lado mais empreendedor, do lado do profissional liberal que quer fazer a coisa diferente, que quer se diferenciar, ser uma referência nesse segmento que está abrindo caminhos, abrindo novas portas. Eu vou contar para vocês agora que tipo de serviço o homestager pode propor para esse cliente, tá? E isso a gente formatou dentro do método Decorar para Vender. Então, o que a gente ofereceu para esse cliente? Primeiro, o serviço da consultoria, onde a gente foi lá, fez a visita física, que poderia também ter sido online, através de vídeo. Hoje em dia é bastante possível esse tipo de atuação, tá? A partir da consultoria, a gente propôs o segundo serviço. O segundo serviço foi o serviço de renovação, foi o redesign, né? O design de interior, com estudo dessa planta, com essa atualização desse imóvel, e os acabamentos e o design mesmo, né? Dos revestimentos e como seria essa decoração, essa aparência desses banheiros e tudo mais, dessa parte que foi reformada, que estaria sendo reformada, tá? E o terceiro serviço foi o Staging Day. O Staging Day é o dia da produção da decoração.
Para quem é arquiteto, designer, já deve ter feito a produção da decoração, né, dentro do pacote, ou até muitas vezes, gente, de bônus, de graça para o teu cliente, em troca das fotos que você mesma paga, né? Porque a gente precisa de fotos para o nosso portfólio, para divulgar o nosso trabalho, e aí muitas vezes a gente investe esse fotógrafo para fazer essas fotos para a gente. Né? A gente vai lá, arruma a casa do cliente, né? Bota as coisas no lugar. E é ótimo, né? Bom, só que é melhor ainda quando a gente é pago somente para fazer o staging day, né? Aí é melhor ainda, porque aí, olha só, o cliente está te pagando para você fazer a produção da decoração. Além disso, ele já paga. Está incluído nesse pacote o nosso fotógrafo que vai fazer as fotos para a gente entregar essas fotos para ele, que vai para os portais imobiliários para deixar esse apartamento lindo, maravilhoso lá nos portais, né? Não vale só a foto para a gente. E além disso, essas fotos também ficam para a gente no nosso portfólio, né, para a gente poder estar mostrando para outros clientes como o nosso trabalho funciona e como é efetivo a decoração imobiliária para quem está querendo comprar, para quem está querendo vender ou alugar o seu imóvel, tá? Então, o Staging Day é o dia mágico da produção, onde a gente produz a decoração e faz as fotos com um fotógrafo de imobiliário. De imobiliário, tá certo? Fotógrafo imobiliário, especialista. Então tá certo. Você falou certo. Bem, então vamos lá, gente. Olha só, eu vou dar um gostinho aqui para vocês de uma coisa que eu adoro fazer, mas que pouca gente faz, tá? Que é o nosso Shopping List Board. É assim que você chamou? Shopping List. Então tá. Esse é o Shopping List que a gente cria para os nossos clientes, tá? Como funciona esse Shopping List? A gente coloca ali tudo que a gente vai usar naquela reforma, naquela decoração, enfim. Não importa exatamente o que você esteja fazendo. O que vale aqui é a ideia e a gente explica também mais detalhes. Isso está dentro do nosso curso, tá? Como preparar um shopping list para você monetizar com a venda desses produtos. Então, vamos lá. Bem, aqui só para vocês terem essa ideia do que a gente costuma fazer, e aí depois a gente vai explicar muito melhor como funciona isso. E falando aqui mais um pouco das soluções da decoração, é o seguinte: lembra aquele quartinho bagunçado que estava cheio de entulho, tinha colchão, sobra de piso, enfim, armário velho, um monte de coisa? Produto de limpeza. Enfim, nós ativamos ele como espaço para rentabilizar dentro do imóvel. O que isso significa? Que a gente propôs esse cliente arrumar esse quarto para que ele ganhasse mais um quarto, ficando então com 4 quartos nesse imóvel de temporada. Então, o que isso significa? Que para a locação de temporada, mais um quarto, cada cama extra é mais uma pessoa que vai pagar a mais. Entendem? Um termo que a gente está usando, rentabilizar. Então, ele consegue aumentar o valor que ele vai receber pelas diárias. Então, ele consegue, ao longo do ano, ter o retorno em cima desse investimento que ele fez com a decoração imobiliária. Então, gente, é usando esse tipo de termo que a gente consegue, né, que é uma outra dúvida de vocês, de como conseguir convencer o cliente, é você falando a linguagem do cliente, é você mostrando para ele que aquilo não é um gasto que ele vai ter, não é um dinheiro que ele vai rasgar, é um dinheiro que ele vai ter lá na frente. Afinal de contas, vamos pensar bem, hoje para abrir qualquer negócio que a pessoa vá abrir, qualquer franquia que seja que a pessoa compre, ela vai ter que colocar um dinheiro na frente.
E a locação de temporada, ela vai ter um retorno com aquilo. Então, não faz sentido, igual falaram assim, quando a pessoa não pode, não pode investir. Gente, se você mostra isso para o cliente, que ele vai conseguir aumentar a renda com o produto dele, que é esse imóvel que vai para o portal de locação de temporada, ele pega dinheiro emprestado. Isso é um negócio. Isso é um negócio. Então, não existe comprar uma franquia sem dinheiro. É como você ter uma loja e você não ter estoque. Botar o seu imóvel no mercado de locação de temporada e deixar ele todo mal ajambrado é dinheiro que você está perdendo, porque você perde seu tempo investindo naquilo e você não consegue ter um valor de uma diária que seja uma diária que realmente traga uma renda interessante, uma renda suficiente para você. Então, é entendendo isso que vocês conseguem embasar o trabalho de vocês da decoração imobiliária. E como você consegue, inclusive, convencer ele a fazer mais alterações ou fazer um maior investimento, porque ele sabe que nessa decoração, ele sim vai ter um retorno desse valor investido, porque ele vai monetizar, ele vai rentabilizar, ele vai ganhar, né, nessa hospedagem, tá? Então, olha só, quem está chegando agora, meninas, falem se isso faz sentido para vocês, se vocês conseguem entender essa dinâmica de investimento, de rentabilizar, que a gente está falando um pouco mais aqui da locação de temporada. Inclusive, uma das ferramentas que a gente disponibiliza dentro do método Decorar para Vender é uma planilha que você consegue calcular ao longo do ano qual é o retorno que aquele cliente vai ter. E isso é uma coisa muito legal de você também incluir na sua proposta irresistível, que a gente até vai falar mais sobre ela aqui essa semana, na quinta-feira, tá? Coloquem aí na agenda de vocês, que é uma forma de apresentação para você mostrar o valor que você vai agregar nesse imóvel com a decoração imobiliária, tá bom? Isso aí. Então, vamos nós. Olha como esse quarto de serviço, tá? Ficou. Ou seja, bem melhor do que a bagunça anterior, correto? Vocês acham que ficou melhor ou pior? Bem, aqui é a foto do depois da cozinha. É claro que não teve intervenção. A gente aqui fez o quê? Organização e a própria decoração, a produção da decoração. Então, aqui tem a mesa posta, né? A bancadinha. Você tem aqui a decoração mais afetiva, com o bolinho, com o café. Isso também faz parte. Igual quando a gente está procurando hotel, por que eles colocam foto do café da manhã, foto do drink na piscina? Por quê? Porque aquilo ali permite a gente sonhar, né? Permite a gente lembrar, a gente imaginar a gente ali naquele local. E é isso que a gente também pode estar trabalhando, né? Que são essa forma sensorial para a gente dar vida a essa decoração e, consequentemente, melhor exposição, melhor visualização nesses portais com essas fotos que ficam muito mais atrativas, tá bom? Então, olha, a cozinha organizada, mostrando, né, para esse hóspede, possível hóspede, que ele tem micro-ondas, que ele tem cafeteira, que ele tem fogão. E, na verdade, fez parte do diagnóstico que não fosse feita muita intervenção na cozinha. Por quê? Porque a gente estava querendo valorizar com o diferencial de criar a suíte que a gente criou, né? Que, na verdade, a gente criou duas, né? Foram duas suítes e mais um lavabo. Então, assim, a gente criou uma planta totalmente diferenciada naquela região, porque é uma região que tem muitos apartamentos antigos. Então, na análise que a gente fez, quando a gente fez esse diagnóstico, eu procurei tudo que tinha ali naquela região disponível e
identifiquei que realmente um grande diferencial seria ter 2 suítes, que é algo muito desejado pelos compradores de imóveis nesse padrão. E uma coisa que é importante também a gente pensar é o seguinte: para quem é arquiteta, designer, que está acostumada a entrar no imóvel e falar assim, derruba tudo, faz tudo novo. A decoração imobiliária, ela é uma decoração pé no chão. Ela é uma decoração, ela é um trabalho muito mais rápido, mas com menos intervenção. A gente costuma falar que a gente precisa de um impacto visual para as fotos que vão para os portais, mas que esse seja um baixo custo, né? Então, a gente tem que ter soluções e estratégias para a gente conseguir esse objetivo do cliente, usando a nossa criatividade, né? E o design com essa finalidade. Aqui, voltando para a foto, é a área de serviço. Olha só como que ela ficou, tá? A gente organizou, tirou a bagunça toda, revestimos as paredes com um material que se chama quartzo, que é um material como se fosse uma textura, mas tem uma aparência mais suave, tá? Mais lisinha. É um material super econômico, se faz muito rapidamente. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar quando a gente dá a solução estética também para esses ambientes, para essa casa, para esse apartamento. Tá bom? Aqui a gente colocou alguns objetos para quê? Para fazer essa associação. Isso a gente chama os elementos subliminar. São objetos, né? Objetos de decoração, enfim, objetos funcionais, do uso mesmo, utensílios, que eles vão fazer a gente ter a ideia do que é possível. Por exemplo, se aqui eu tenho um chapéu de praia, uma toalha e uma bolsa de praia, esse apartamento pode estar próximo da praia. Então, a gente associar essa decoração, tá? Com o tipo desse imóvel, né? Com que ideia a gente quer pontuar ali como ponto forte. Então, a gente viu que o ponto forte era a localização da praia. Então, a gente trazer esses elementos para dentro dessa decoração. E na hora da foto, a pessoa consegue entender muito mais facilmente, visualmente, né? Porque a gente sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, que ali é uma situação, é um apartamento que está bem localizado em relação à praia. Até porque as pessoas gastam muito pouco tempo olhando, lendo a descrição, elas usam muito mais o tempo delas quando elas estão zapeando, olhando as fotos. Então, se você consegue passar essa imagem de que pode ser próximo à praia por conta de um objeto que tem ali, você vai conseguir atingir o público-alvo, que é a pessoa que está procurando ir para um imóvel perto da praia muito mais rápido. Aqui é uma imagem da sala, como ficou depois do staging day, né, da produção. Praticamente o investimento aqui na sala foi zero, porque ele já tinha tudo isso, só que a gente rearrumou, né? A gente colocou algumas almofadas novas, alguns elementos, objetos decorativos. Centro, né? Era dele. A gente não comprou nenhum mobiliário, a gente só trouxe, só adicionou alguns objetos, os quadros ele já tinha, só que a gente reposicionou, a gente deu mais valor para esse quadro, né? A gente deu mais harmonia nos espaços, mexeu nas circulações para deixar as circulações melhores, tá? E lembrando que todo o investimento ele foi focado em algo que ia ficar no imóvel, tá? E não numa decoração, porque na hora da venda essa decoração sai dali, né? Porque muitas vezes a pessoa não vende com tudo no imóvel. Então, a gente teve esse diagnóstico e era uma das coisas que o cliente pediu, é que fosse realmente feito um investimento mais no que fosse fixo,
né? É claro, gente, como eu falei, né? Para quem é designer arquiteto, entra num apartamento antigo, dá vontade de quebrar tudo para fazer uma nova planta, fazer todos os revestimentos novos. Mas aqui o nosso pensamento é outro. A gente tem que botar o chapéu de stager, como a gente diz, né? E pensar de uma forma única, de uma forma diferente. E pensar também que esse conceito é um conceito que a gente pode trazer para o nosso escritório de interiores, porque o perfil do consumidor, o pensamento de consumo do consumidor, de um modo geral, está mudando para para um aspecto mais sustentável, né? Mais realista, para uma decoração mais econômica, com impacto visual, estético, né? Funcional, mas também com restrições de orçamento. E isso faz com que a gente agregue também, seja até um diferencial do próprio escritório, tá? Vou aqui passar uma imagem do banheiro e aí a gente vai ver quais foram os conceitos que a gente usou para traduzir, né, a decoração imobiliária, o decorar para vender nesses banheiros. Que tipo de economia a gente fez? Por que a gente propôs essas cores? Tudo isso é pensado com o pensamento da decoração imobiliária, tá bom? Então, veja bem, o que a gente se preocupou? A gente colocou uma boa ducha nesse banheiro, porque esse hóspede, ele quer a cama e quer um bom banho, porque ele passa o dia inteiro em Ipanema, passeando no calçadão, andando de bicicleta, indo no shopping, enfim, conhecendo o Rio de Janeiro, uma cidade linda e maravilhosa, e ele vai lá praticamente para dormir. Então, a gente fez o cliente investir num bom chuveiro, numa boa ducha, tá? Uma outra observação que serve para esse pensamento mais sustentável foi a gente fazer os revestimentos do mesmo tipo, piso e parede. Com isso, a gente economizou no montante de perda que a gente normalmente tem que calcular quando se faz uma reforma, né? De 10% a 20%, a gente perde aquele material. Então, quanto mais material você coloca, mais perda você tem também, e mais trabalho na hora de um detalhamento para passar para esse empreiteiro, né, o pedreiro, enfim. Então, quando você unifica isso, não só facilita a execução, mas também dá uma unidade a esse móvel. E isso é um ponto extremamente positivo dentro da decoração imobiliária, tá? Então, voltando aqui, a gente colocou tudo cinza clarinho, com a louça branca, colocamos um nicho branco de pedra, quartzo, colocou um bom box, um novo box, né? Bem bonitinho. E demos, né, uma bossa na hora do staging day, que é colocar um cabideiro, pendurar um sabonete, enrolar as toalhinhas brancas, tá? Então, tudo isso faz parte do staging day, desse dia de organização. Colocar aqui dentro do box os amenities, né? O shampoozinho da marca que se adequa ou tenha uma linguagem para esse tipo de público também. Então, são esses objetos, tudo é muito pensado. Para quem acha que é uma coisa simples, básica, e não é, porque só o especialista consegue pensar em cada um desses detalhes, não é verdade? Bem, aqui, vocês viram o lavabo, acho que até vou voltar naquela imagem, vocês viram o lavabo no dia da visita, ó, essa foto da esquerda, no dia da visita com os hóspedes lá, que já tinha sido feita a renovação, a reforma. E um detalhe, é possível criar um lavabo no apartamento antigo, mesmo sem a tubulação? Sim, hoje a gente tem recursos tecnológicos para detritos, né, para dejetos. Então, existe essa possibilidade de você criar um lavatório, um box, um vaso sanitário num apartamento, no meio de um apartamento. Isso é possível sim, mas para isso você precisa de um profissional que seja, né, antenado e que esteja por dentro dessas novidades aí, acompanhando as inovações da construção, tá? E aqui
olha como ficou esse lavabo. A partir do momento que nós fizemos uma pintura de cimento queimado, ele deixou de ser todo branquinho, né? A gente deu um contraste. Então, a louça, o lavatório, que é até bem simples, inclusive custo-benefício também, o que que a gente fez? Usou a torneira preta. Então, básico, simples, mas bacana. É isso que a gente procura. A gente usou aqui uma linguagem industrial, né? Que a gente deixa a tubulação, o sifão aparente. É possível, né? Se permite isso nesse tipo de decoração. E para isso botamos um espelho, colocamos o toalheiro e colocamos um vasinho com uma florzinha, porque também tem que ter essa humanização, essa ambientação, trazendo essa harmonia, né? E, claro, deixando os espaços mais agradáveis. Aqui a gente também usou, olha só que interessante, gente, até o sabonete, você tem que pensar nesses detalhes, né? O papel higiênico enroladinho, novo. Então, tudo isso é pensado para foto, né? Então, na produção, a gente tem que ter tudo isso já pronto para o fotógrafo só ir clicando e fazendo as bonitas fotos que vão para os portais e para o nosso portfólio também. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Meninas, alunas, um beijo. Tchau, tchau.